Olá, meu pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí sobre análise técnica. E dentro do módulo de análise técnica, no primeiro vídeo eu mostrei para vocês como é que funciona a tendência, né? A tendência de alta, a tendência de baixa, a tendência lateralizada. Vamos voltar a falar sobre tendência, vamos destrinchar mais sobre tendência, voltar a falar sobre análise técnica, teoria de Dow, perfeito? Volto a falar para vocês como todo vídeo, me adiciona aí no WhatsApp, vocês já estão cansados aí de saber, não é? Para ter acesso ao meu WhatsApp e te ajudar a que vocês tenham a sua tão sonhada consistência, né? Tão cunhada é um absurdo isso, tão sonhada consistência. Então vamos lá falar sobre tendência. Eu vou mostrar para vocês agora como é que vocês fazem para poder localizar uma tendência de alta. O que vem a ser mais ou menos uma tendência de alta, de baixa, uma tendência do mercado consolidado. Quais são as regras? Perfeito. De uma forma bem simples eu vou mostrar aí para vocês. E eu tenho certeza absoluta que não vai ficar mais dúvidas depois desse vídeo. Veja só como é simples, ó. Veja só como é simples, ó. Uma tendência de alta é quando existe topos e fundos cada vez maiores, ó. Topos e fundos ascendentes. Isso aí é dado o nome de uma tendência de alta. Uma tendência de baixa é quando existe topos e fundos cada vez menores, ó. Topos e fundos descendentes é uma tendência de baixa. Numa tendência de alta, ó, vocês apenas compram. Numa tendência de baixa, vocês apenas vendem. E o momento em que o mercado ele está consolidado, ó, que ele está aí andando de lado, onde não existe nem a subida do preço, nem a descida, vocês ficam de fora. Ah, Edgar, mas por que eu devo ficar de fora quando o mercado ele está consolidado, ele está lateralizado? Porque o que vem a ser a tendência nada mais é do que a direção do preço. Você concorda comigo que se você não sabe aqui nesse exato momento, ó, qual a direção do preço, se o preço vai subir ou se o preço vai descer, não tem como você entrar numa ordem de compra ou de venda? Perfeitamente. Só que a partir do momento que você localiza aí a tendência, vamos pegar aqui essa tendência de baixo, porque está muito bonita ela aqui, ó. Existe um momento exato de vocês entrarem aí numa ordem de venda, ó. Vendo aqui essa tendência de baixo, ó. Claramente o que eu falei para vocês, ó, é quando o preço ele faz topo de fundos cada vez menores, ó. Topo de fundos descendentes, ó. Isso aí é uma tendência de baixa. Aquilo que eu falei para vocês, se numa tendência de baixa vocês vão entrar vendido, qual é o melhor momento para que vocês entrem numa ordem de venda? Quando o preço ele volta, encosta na linha de tendência de baixo, ó, e aí vocês entram vendido, ó. O preço ele volta, encosta na linha de tendência de baixa. Isso daqui é dado o nome de linha de tendência de baixa, ou LTB, ó. LTB, que é a linha de tendência de baixa. E aí vocês entram vendidos, ó. Vamos já deixar aqui bem claro para vocês, ó. Numa tendência de baixa, você traça a sua linha de tendência de baixa encostando nos principais topos, ó. Aqui são os topos e aqui são os fundos. E qual é o momento exato de vocês entrarem aí numa ordem de venda, ó? Quando o preço ele voltar, encostar aqui na linha de tendência de baixo, ó, na linha de tendência de baixo, e aí vocês entram numa ordem de venda, ó. O preço ele volta, encosta na linha de tendência de baixo, e aí vocês entram numa ordem de venda, ó. Aí diga aí, cada tendência fez uma tendência de alta. Cada tendência fez uma tendência de alta, vocês fazem a mesma coisa, ó.
Então aqui é o que? A tendência de alta. Ó. Vocês concordam comigo que nessa tendência o preço está fazendo topo de fundos cada vez maiores? Ó. Topo de fundos, ó, cada vez maiores. Ó. Topo de fundos cada vez maiores. Então como é que você faz aqui? Você vai traçar justamente a sua linha de tendência de alta. Ó. Você vai traçar aqui a sua linha de tendência de alta. Ó. E você vai esperar que o preço sempre ele retrai. Ó. Aqui existe um momento de retração. Para que depois da retração exista a correção, o mercado ele vai pegar força, ele vai expandir. Ó. O preço ele vai retrair. E depois da retração ele vai voltar a expandir. Ó. Ele vai retrair. E depois ele vai voltar a expandir. Da mesma maneira aqui nessa tendência de baixo. Ó. Você traça aqui a sua linha de tendência de baixo, ó, encostando nos principais topos. O preço ele sempre vai expandir. E depois ele vai retrair. Ó. Justamente nesse momento de retração, quando ele se aproximar o máximo possível da linha de tendência de baixo, ó, vocês vão entrar aqui numa ordem de venda. Justamente nesse momento em que o preço ele encostar na linha de tendência de baixo, vocês vão entrar aqui numa ordem de venda. Sempre observar o que? A direção do preço e sempre entrar na direção do preço. Sempre, sempre, sempre. Ó. Perfeito? Mais uma vez aqui uma linha de tendência, uma tendência de baixo. Vamos pegar aqui um outro par de moedas, GBP-USD. Ó. GBP-USD e tentar encontrar aqui uma tendência de alta. No gráfico aqui de 15 minutos. Ó. Olha aqui uma tendência de alta claramente. Ó. Clara, lindamente. Ó. Porque vem a ser uma tendência de alta, como já foi visto, porque ele faz topo de fundos cada vez maiores. Ó. O fato dele fazer topo de fundos cada vez maiores, ó, esse topo aqui, ele é maior do que esse. E esse fundo aqui, ó, ele é maior do que esse fundo. Então isso caracteriza uma tendência de alta, onde os topos são cada vez maiores do que os topos anteriores. E os fundos são cada vez maiores do que os fundos anteriores. Ó. Perfeito? Isso aqui é uma tendência de alta clara. Então, na tendência de alta, você vai entrar comprado ou vendido, comprado. E quando você vai entrar numa ordem de compra, quando o preço ele perder, a máxima descer, retrair, depois ele volta a expandir. Ó. Ele desce e depois ele volta a expandir. Eu vou mostrar mais na frente como é que é feito isso, utilizando o Fibonacci retração. Quanto a isso, vocês nem se preocupem. O interessante aí é vocês conseguirem identificar a tendência de alta, a tendência de baixa e o mercado consolidado. E nesse caso aqui, quando é que o mercado está consolidado, poderíamos dizer que o mercado ele está consolidado justamente aqui nessa região. Ó. Aqui existe uma consolidação. Ó. Aqui existe uma consolidação. Ó. Porque nesse exato momento o preço ele nem está numa tendência de alta, nem está na tendência de baixa. Ele nem está subindo, nem está descendo. Então esse momento é o momento em que vocês sairiam das ordens de compra ou de venda, não abririam nenhuma ordem. Perfeito? Agora na tendência principal, estou pegar aqui um livro para que eu possa me guiar. As tendências principais, elas possuem 3 fases. As tendências principais, elas possuem 3 fases. Numa tendência de alta, ela tem a fase de acumulação, tendência e distribuição. Aqui é a fase de acumulação, ó.
Aí de repente você pega aqui a tendência. E aqui é a fase de distribuição. Perfeito. Tentar localizar aqui nessa tendência de alta a fase de acumulação e distribuição. Ó. Localizar aqui para ver. Ó. E aqui ao vivo, tá vendo? Ó? Vamos ver aqui. Ao vivo e a cores. Ó. Aqui você tem a fase de acumulação. Ó. Perfeito? Aqui é a tendência, ó. E aí é a distribuição, ó. Acumulação, tendência e distribuição. Isso numa tendência de alta, ó. Tentar pegar aqui no gráfico de 1 hora outras fases aí, tranquilamente, tá vendo? Ó? Acumulação, ó. Tendência. E aqui já vai ser a fase de distribuição. Note que nesse momento a tendência deixa de ser uma tendência de alta e começa a ser uma tendência de baixa. E numa tendência de baixa, dentro de uma tendência de baixa, existe a fase de distribuição, pânico e desânimo. Então aqui você tem a fase de distribuição. Ó. Aqui vamos supor que seja aí os candles. Ó. Aqui você tem a fase de distribuição, né? Aí de repente você pega a fase do pânico. Ó. E aí a tendência começa a cair de uma forma bem brusca. E aí é o desânimo, onde as pessoas que estavam numa tendência de baixa fecham as suas posições e começam a esperar que a tendência ela seja revertida e se torne mais uma vez a tendência de alta. Lembre-se que na aula passada, quando eu falei sobre teoria de Dow, um dos principais princípios da teoria de Dow, que toda tendência de alta, uma hora deixa de ser tendência de alta e vira uma tendência de baixa, que toda tendência de baixa, uma hora deixa de ser tendência de baixa e vira tendência de alta, e o mercado, quando ele é consolidado, uma hora vai deixar de existir a consolidação e vai voltar a ter a sua tendência, né? Tentar descobrir aqui essas fases que eu falei para você. Olha aqui, ó. Vamos lá. Distribuição, ó. Distribuição, pânico, onde existe realmente uma tendência de baixo, ó. E aqui é o desânimo, onde nesse exato momento as pessoas elas começam a entender que a tendência está deixando de ser uma tendência de baixa e começa a ser uma tendência de alta. Então, qual o momento aí onde vocês deveriam vender, nesse caso, com uma tendência de baixa? Ó? Justamente quando o preço ele estiver na fase do pânico. Ó. É aí que vocês devem pensar na venda. Euro-Libra, para aqui o Euro-Libra. Gráfico aqui de 15 minutos. Tentar encontrar mais uma vez aquelas regras que é de fato, né? Aquelas regras de fato aí para que vocês consigam entender cada vez mais, né? Gráfico de 1 hora. Vamos ver aqui, gráfico de 1 hora aqui, ó. Poderíamos ver justamente aqui, ó. Tá vendo? Vou até aumentar um pouco mais, ó. Aí temos o que? A distribuição, ó. O pânico, que é quando o preço realmente ele começa a cair com força, ó. E aí tem o desânimo, né?
que é quando a tendência deixa de ser uma tendência de baixa e começa a subir, não é? Que as pessoas já começam aqui, nesse exato momento, aqui, ó, a encerrar as negociações. Aproveitando que a gente está aqui no Euro Libra, vou tentar encontrar aqui a fase de acumulação, tendência e distribuição, né? Isso aí também no gráfico de 15 minutos. Aqui, gente, ó. Aqui tem a fase de acumulação, ó. Isso aí numa tendência de alta, viu? Lembra que numa tendência de alta existe a fase de acumulação, tendência com força da tendência, ó, forte mesmo. E aqui tem a fase de distribuição, né, ó. Que é a fase de distribuição. Tendência de alta, acumulação, tendência e distribuição. Quando a tendência de baixa é distribuição, pânico e desânimo. Eu vou até focar para vocês aqui mais uma vez, ó. Sei que eu estou perdendo muito tempo. Não é perder tempo, eu sei que eu estou... mas vamos lá. Acumulação, ó. Tendência de alta, viu? Aqui você tem a acumulação, tendência e a distribuição, ó. Tendência de alta, ó. Uma tendência de baixa você tem a distribuição, o pânico, ó, e o desânimo. Justamente aqui no desânimo é que vocês encerram a sua negociação. Lembrando que, vou voltar a falar mais uma vez, isso aí vocês não devem esquecer. Só para dar um gole no café aqui. Uma tendência de alta é quando faz topos e fundos cada vez maiores, ó. E a linha de tendência de alta, você pega sempre encostando a linha nos fundos, ó, nos principais fundos. Uma tendência de baixa é quando faz topos e fundos cada vez menores, ó. E onde é que você vai jogar a sua linha de tendência de baixo? Sempre respeitando os topos. Tendência de alta, pegando os fundos. E uma tendência de baixo, ó. Você vai encostar a sua linha de tendência. Você encosta a sua linha de tendência sempre nos topos. Perfeito? Então já foi visto aí sobre tendência de alta, tendência de baixo, mercado consolidado, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Perfeito? Agora vou falar sobre o canal de negociação. O que vem a ser o canal de negociação? É uma região, é uma zona fictícia, onde o preço ele vai encostar nas suas duas extremidades, ó. A partir do momento que você joga aqui a sua linha de tendência de alta, ó, e paralelamente a essa linha de tendência de alta, você também joga a sua linha em cima, ó. Aí você tem o canal de negociação, ó. E o que é interessante aqui é o seguinte: muita gente me pergunta, diga, como é que eu vou saber o momento exato que uma tendência vai deixar de ser uma tendência de alta e vai ser uma tendência de baixa? Que a tendência vai deixar de ser uma tendência de baixa e vai se tornar uma tendência de alta, justamente quando existe o rompimento desse canal, ó.
partir do momento em que esse canal ele é rompido, olha só, o canal de negociação aqui, ó. Tá vendo onde um preço realmente ele encosta nas suas extremidades, ó. E o que foi aconteceu justamente quando esse canal ele foi rompido, ó. A tendência aqui deixou de ser uma tendência de baixo, ó, e começou a ser uma tendência de alta. Então, a partir do momento que vocês utilizam o canal de negociação, é muito simples vocês conseguirem não só enxergar e mensurar a direção do preço, como também saber que a partir do momento vai existir o rompimento dessa tendência, ó. Olha aqui essa tendência de alta, ó. A partir do momento que existe o rompimento desse canal, ó, que foi o que aconteceu justamente aqui, ó. Existiu aqui o rompimento desse canal, ó. O preço aqui deixa de ser uma tendência de alta e começa a ser uma tendência de baixa. Até, mais uma vez, que existe o rompimento dessa tendência de baixa, ó. Olha aqui o canal de negociação. E uma vez que existiu o rompimento desse canal, a tendência deixa de ser uma tendência de baixa e vira uma tendência de alta. Então é extremamente, a partir do momento que vocês forem fazer uma negociação em qualquer par de moedas, que vocês já tenham em mente, primeiramente, qual é a tendência do mercado, se ele está numa tendência de alta, se ele está numa tendência de baixa, se o mercado está consolidado. É de extrema importância que vocês já vejam qual é a tendência desse mercado. No par de moedas XAU-USD, no gráfico de 1 hora, se eu diminuo por completo aqui, ó, eu já vejo claramente o que, ó, que o preço aqui ele está numa tendência de alta, gente, ó. Olha só, que o preço aqui ele está numa tendência de alta. Por que ele está na tendência de alta? Ó? Porque ele está fazendo topo de fundos ascendentes, topo de fundos cada vez maiores, ó. Você prestou bem atenção quando eu falei para vocês que numa tendência de alta você vai jogar sempre a linha de tendência nos principais fundos, ó. Olha onde ele encosta aqui várias vezes, ó. E aí vocês diminuem mais uma vez, joga aqui o seu canal de negociação. Qualquer coisa vocês vão no gráfico de linha, ó, só para poder fazer um ajuste mais fino. Isso aí é caracterizado como um falso rompimento. Rompeu, mas não teve forças para poder prosseguir, o preço ele chegou a voltar. Aí eu lhe pergunto, nesse exato momento, eu vou até colocar para cá, já é caracterizado como uma tendência de baixa? Ainda não. A tendência ainda é uma tendência de alta. E quando realmente vai ser caracterizado com uma tendência de baixa? Quando existir o rompimento aqui desse canal, ó. Quando existir o rompimento aqui, ó, desse canal, aí sim vocês já começam a pensar que o preço ele vai reverter, ó. E de vez de estar fazendo uma tendência de alta, tudo indicará que ele vai fazer uma tendência de baixo. Até aí vocês estão entendendo? Colocando no gráfico de 15 minutos, ó. Vou localizar aqui uma tendência de baixo, ó. Localizar aqui uma tendência de baixa e vou utilizar o mesmo artifício para que vocês consigam entender a minha linha de raciocínio, né? Vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos, ó. Para tentar encontrar, ó. Tentar encontrar. Aqui tem uma tendência de baixa, ó.
Eu lhe pergunto, por que vem a ser uma tendência de baixa? Porque o preço ele faz topos de fundos cada vez menores. Ó. Traçando aqui a linha de tendência de baixa, e traçando aqui o canal de negociação, ó, o preço está fazendo topo de fundos cada vez menores. Ó. Vocês concordam? Topo de fundos descendentes. Ó. Tendência de baixa. Qual o momento exato de vocês pararem de olhar essa tendência como uma tendência de baixa e começar a enxergar essa tendência como uma tendência de alta? Ó. Quando existir aqui o rompimento, ó, desse canal de negociação, que foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. E aí sim, nesse rompimento, ó, o preço ele começou a fazer uma tendência de alta, ó. Que fique bem claro, toda tendência de alta, ela é tendência de alta até o momento que ela reverte e vira uma tendência de baixa. Toda tendência de baixa ela é uma tendência de baixa até que em um momento exista a reversão e ele vire uma tendência de alta. E todo o mercado, toda tendência consolidada, lateralizada, ela vai ser lateralizada até o momento em que exista o rompimento dessa lateralização, dessa consolidação, e aí sim, no rompimento, vocês entrarão comprado ou vendido, mas no final das contas, entra o comprado ou vendido, isso aí só depois do rompimento, só depois do rompimento. Encontrar aqui um mercado consolidado, para que vocês, por exemplo, aqui, ó, aqui existe uma consolidação de alguns dias. Estou aqui no gráfico diário, ó. Existiu aqui uma consolidação de alguns dias, ó. Perfeito, olha só. O preço ele fica sempre encostado nessas regiões, ó. E aí a partir do momento que existiu aqui o rompimento, ó, então, opa, rompeu para cima, ó, provavelmente a tendência vai ser de alta, ó. Expandiu, retraiu, criou força e subiu, ó. Olha só a tendência de alta já aqui, ó. Perfeito. Toda tendência principal, agora é mais um tópico ainda referente sobre tendência. Toda tendência principal, ela tem ainda algumas subtendências, se assim eu posso dizer. Numa tendência principal, você vai ter a tendência primária, a tendência secundária e a tendência terciária. Como assim, Edgar? Agora complicou cada vez mais. Não. Vou descomplicar aqui para vocês. E vocês vão entender como é fácil. Não fácil, quando é fácil, não é tão fácil, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, gente. Ó. Aqui você tem a tendência principal. Perfeito. Dentro dessa tendência principal, você vai ter a tendência secundária. Essa aqui vai ser a tendência secundária. E dentro da tendência secundária, você vai ter a tendência terciária. Ó. E aqui você tem, ó, a tendência terciária. Eu vou até procurar aqui no Google para poder ficar mais claro para vocês. Eu vi até uma imagem muito boa aí sobre tendência primária, secundária e terciária, e que vai ficar bem interessante. Bem interessante. Vou procurar aqui, esperar abrir. Tendência primária, secundária e terciária. Ó. Vai ficar bem mais fácil.
vocês entendam. Vai ficar cada vez mais fácil para que vocês entendam. Olha só, gente, ó. Vou até abrir também essa aqui, ó. Tendência primária, secundária e terciária. Aqui você pega a tendência primária. Depois eu vou mostrar para vocês no gráfico mesmo. No gráfico mesmo. Quer pega a tendência primária? A tendência primária é a tendência principal. É a tendência mais forte. Dentro da tendência primária você vai ter a tendência secundária. Na tendência secundária você vai ter também o canal de negociação. E dentro da tendência secundária você vai ter a tendência terciária. Vamos colocar aqui no gráfico para eu tentar explicar para vocês aí cada vez mais. Pronto. Aqui para mim aqui está perfeito. Está perfeito. Vamos lá. Aqui você tem a tendência primária, que é a tendência principal, ó, que é a tendência de alta. Perfeito. Dentro da tendência primária, você vai ter a tendência secundária. Essa aqui é a tendência secundária, ó. Eu vou até mudar aqui as cores. Tendência primária, eu vou colocar uma cor azul. Dentro da tendência primária você tem a tendência secundária, ó. E dentro dessa tendência secundária, ó, você tem a tendência terciária, ó. Vou até mudar de cor aqui. Vou colocar uma cor. Tá vendo? Aqui você tem a tendência terciária. Tendência primária é a tendência azul. Tendência secundária é a tendência vermelha e a tendência terciária é a lilás. Olha só. Tendência primária, secundária e terciária. Perfeito? Tendência primária, que é a tendência principal. Dentro da tendência principal você tem a tendência secundária. Ó. Tem aqui a tendência secundária, vamos só dar uma... Onde a tendência secundária é essa aqui, ó. Aqui é a tendência secundária. Tá vendo? E dentro dessa tendência secundária você tem a tendência terciária, ó, que é justamente essa tendência aqui, ó. E aqui, ó, tendência terciária, tá vendo? E também é formado o canalzinho de negociação, ó. Olha que lindo, ó. Olha que lindo aqui, ó. Lindo isso aqui, ó. Bonito. Ó. Tendência primária, que é essa aqui. Secundária. E a tendência terciária, que é aqui dentro, ó. Tendência primária. Tendência secundária. E a tendência terciária, ó, que é justamente essa aqui, ó.
Perfeito? Então, são as 3 fases da tendência. Tendência primária, secundária e terciária. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você está aqui num gráfico maior, e no gráfico maior você vê a tendência principal, e de repente você vai para um gráfico de 15 minutos, e você confunde a tendência secundária diferentemente da tendência principal, e você acha que a tendência secundária é a principal, mas não é não. Às vezes você vai num gráfico de 15 minutos, a tendência principal nada mais é do que a correção, a tendência secundária nada mais é do que a correção da tendência principal. Coloca aqui no euro dólar gráfico diário. Aqui no euro dólar do gráfico diário, pegamos aqui como a tendência principal, tendência primária. Onde seria aqui a tendência secundária? Aqui a gente pegaria a tendência secundária. Pegaremos aqui a tendência secundária. E onde seria a tendência terciária? Justamente aqui, ó. Aí de repente você pega aqui sendo a tendência principal, e muitas vezes você vai para um gráfico menor, e no gráfico menor aqui o preço está subindo. Aí você pode muito bem chegar, não, a tendência principal é uma tendência de alta. O preço está fazendo topo de fundos ascendentes. Só que é errado. A tendência principal é a tendência de baixo. Só que, na verdade, o preço aqui ele deu uma subida para poder corrigir essa tendência principal. Ele corrigiu essa tendência principal. Pegou forças e depois voltou a descer. Ficou claro? Referente à tendência de alta, tendência de baixo, mercado consolidado, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixo. Ficou claro? Tendência primária, secundária e terciária. Tudo que foi falado para vocês aí sobre a movimentação do preço, sobre tendência, sobre a região de acumulação, tendência e distribuição, sobre distribuição, pânico e desânimo. Tudo isso aí ficou bem claro? Se não ficou, o momento em que vocês podem tirar as dúvidas comigo é justamente me adicionando aí no WhatsApp. Façam isso, me adicione mesmo no WhatsApp, gente. É o momento que eu tenho para poder tirar e sanar todas as dúvidas de vocês. Faz isso aí, vocês não vão perder nada, vocês só estão ganhando. Perfeito? O WhatsApp aqui, ó, 987352751, DDD de Maceió, Alagoas, ó. Porque é preguiça que vocês têm de me adicionar, não querem aprender não, seus poxas? Tem que adicionar, cara. 82-98735-2751. Adiciona aí. Me adiciona, ó. Me adiciona no WhatsApp. Perfeito? O momento é agora. A oportunidade é essa, porque eu estou dando para vocês aí o pulo do gato. Eu estou dando para vocês aí o pote de ouro no fim do arco-íris. Então, é o momento. Adiciona aí que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Para esse vídeo ficou até longo demais. Quase 40 minutos. Quase 40 minutos. E é isso aí. Depois a gente volta a falar no próximo vídeo.